Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à nossa matéria. Hoje então nós vamos resolver aqueles problemas anteriores através de fórmula, tá? As duas fórmulas que nós vamos estudar é combinação e arranjo. Arranjo ou combinação. Então o primeiro aí nós vamos ver arranjo. Então o arranjo, para nós utilizarmos, ele é dado por A, N, P, A, P. Ou seja, para nós encontrarmos o arranjo, a formulinha é dado por N fatorial sobre fatorial de N menos P. Então essa é a fórmula que nós vamos utilizar, tá? Um arranjo de NPAP é N fatorial sobre fatorial de N menos P. Então o que seria um exemplo aqui? Ó? Um arranjo de 8, 3 a 3. O que é um arranjo de 8, 3 a 3? Isso aqui vai ser 8 fatorial sobre fatorial de 8 menos 3. 8 menos 3, 5 fatorial. Então isso aqui vai ficar 8 fatorial sobre 5 fatorial. Abre o 8 até no 5. E isso aqui então nós vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por quanto? Dividido por 5. Simplifica aqui, portanto, 5 fatorial com 5 fatorial, o que sobrou para nós? 8 vezes 7 vezes 6. Quanto que dá 8 vezes 7? 56. Vezes 6, 336. Esse, portanto, é a nossa resposta. 336. Mas aonde que eu uso isso? Então, ó, isso aqui é a mesma coisa se você considerar o seguinte, ó. 8 atletas disputando as medalhas de ouro, prata e bronze. Então você vai considerar 8 atletas, um exemplo, tá? 8 atletas disputando medalhas de ouro, prata e bronze. Então, se você tem 8 atletas, lá pelo que nós estudamos, pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos resolver isso de que forma? Assim, ó. A minha pergunta aí para você é princípio aditivo ou multiplicativo? Então, para a medalha de ouro, eu tenho quantas possibilidades? Para a medalha de prata, eu tenho quantas possibilidades? E para a medalha de bronze, eu tenho quantas possibilidades? Então, quantos atletas diferentes podem receber a medalha de ouro? 8. Quantos atletas podem receber a medalha de prata? Quem recebeu a de ouro não pode receber a de prata. E sobraram quantas possibilidades? 7. Quantas possibilidades eu tenho para a medalha de bronze? 6. Ou seja, isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6. Que nada mais é do que essa continha anterior que nós fizemos aqui, ó. Isso resulta para nós 336. Isso, portanto, é arranjo, tá? Arranjo. Quando que nós vamos utilizar combinação? Vamos lá. Então, ó, combinação é dado por quem? Combinação é dado por NPAP.
Isso aqui vai ser n fatorial sobre p fatorial, que multiplica fatorial de n menos p. Essa é a formulinha. Vamos fazer a mesma continha, 8, 3 a 3. Uma combinação de 8, 3 a 3. Nós fizemos bastante exercício disso aqui quando eu passei para vocês fatorial. Aqueles tipos de simplificações. Então isso aqui fica 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica fatorial de 8 menos 3. Lembram disso? Então isso aqui vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Então eu vou abrir o 8 até chegar no maior entre os denominadores. Então o que eu tenho aqui? 8 fatorial sobre o 3, eu vou resolvê-lo, 3 vezes 2 vezes 1, e o 5 fatorial. Então aqui no caso eu já vou resolver esse 8 fatorial, né? Então nós vamos escrevê-lo de que forma? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui nós já simplificamos 5 fatorial com 5 fatorial, e eu já vou simplificar 3 vezes 2 vezes 1, resulta 6 com 6. O que sobrou para nós? 8 vezes 7. 8 vezes 7, isso aqui é igual a quanto? A 56. E aonde que eu uso a combinação? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 8 atletas disputando medalhas de participação. Ou seja, essas medalhas são iguais. Medalhas iguais. Senão não vai caber aqui, tá bom, pessoal? Medalhas iguais. Então, aonde que eu utilizo isso? Quando as medalhas são iguais. Ué, mas todos os exemplos são de medalhas? Não. Então é o seguinte, ó, você vai usar arranjo quando a ordem importa. E você vai usar a combinação quando a ordem não importa. Então quem chega em primeiro, quem chega em segundo e quem chega em terceiro, a ordem importa? Sim, porque as medalhas são diferentes. Você recebe pontuações diferentes. Agora, importa se eu chego primeiro, segundo ou terceiro? As medalhas elas não são iguais. Se as medalhas são iguais, então nós vamos aplicar uma combinação. Como que seria isso pelo princípio fundamental da contagem? Então a gente faz o mesmo raciocínio. Tem a medalha 1, a medalha 2, a medalha 3, só que essas medalhas elas são iguais. Então, quantos atletas eu tenho que chegam em primeiro lugar? Quantas possibilidades? 8. Para o segundo lugar, quantas possibilidades? 7. Para o terceiro lugar, quantas possibilidades? 6. Só que não importa quem que chega em primeiro, segundo ou terceiro, as medalhas são iguais. Então eu preciso desprezar a ordem. Ou seja, eu não estou escolhendo 3 pessoas. Eu vou então aqui no caso dividir por 3 fatorial. 3 fatorial é 6, sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Lembra do exemplo que eu passei para vocês do jogo da Mega Sena?
O jogo da Mega Sena, se você vai jogar, vamos considerar que você vai escolher os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse é teu jogo. Se você assinalou lá na sua cartela de aposta 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Não, eu assinalei 2, 3, 4, 1, 6 e 5. Eu assinalei 1, 3, 5, 2, 4, 6. Eu assinalei 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então essa está sendo a ordem que você está assinalando na sua cartela de aposta. Só que quando é imprimido, quando a sua cartela é impressa, o seu jogo é impresso, vai sair na sequência que você marcou? Não. Vai sair sempre na sequência crescente. Sempre na sequência crescente. Então a continha que nós fizemos lá foi uma combinação. Por que foi uma combinação? Porque não importa qual que é a ordem de escolha que você está fazendo. A ordem vai ser, quando impressa, sempre na ordem crescente. Então voltem lá no vídeo que eu passei e olhem a resolução. É uma combinação de 60, 6 a 6. Olhem lá, eu passei essa continha aqui, ó, 60 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 54 fatorial. Eu passei essa continha lá para vocês. Da onde que eu tirei o 54? Foi daqui, ó, 60 menos 6. Então isso, portanto, é uma combinação. Quando a gente despreza a ordem, tá bom? Imagina que você vai participar da comissão de formatura. Vamos fazer uma eleição, tá? Vamos fazer uma eleição. Nós temos na sala 60 alunos. Desses 60 alunos, apenas 10 vão fazer parte da minha comissão. Todos fazem parte, todos têm o mesmo direito, tá? Todos têm o mesmo grau. A minha pergunta é: você aplica um arranjo ou você aplica uma combinação? Responde aí para mim. Vai ser uma combinação. Por quê? Não importa qual que é a ordem de escolha. Quem que foi escolhido primeiro, quem foi escolhido segundo, quem foi escolhido em décimo. Todos vão fazer parte da comissão. Agora, vamos considerar que eu tenha 10 alunos que querem participar da minha comissão e apenas 3 vão entrar. Só que o primeiro mais votado é o presidente, o segundo mais votado é o vice-presidente e o terceiro mais votado vai ser o tesoureiro. Agora, quem tiver mais voto é o presidente, então existe uma hierarquia aí, existe um grau de escolha. Faz diferença quem que é o mais votado, quem que é o segundo mais votado, quem que é o terceiro mais votado? Nesse caso, sim. Nesse caso faz toda a diferença. Se a diferença importa, isso significa então que nós vamos fazer um arranjo de 10, 3 a 3. Portanto, você sempre precisa fazer a pergunta se a ordem importa ou não, tá bom? Se a ordem importa ou não. Se a ordem importar, é um arranjo. Se a ordem não importar, isso é uma combinação, tá ok? Bom estudo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.